Salve, galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta. E hoje o assunto é a rodada do último domingo, dia 19 de março. Vamos comentar aqui sobre o sufoco que o Los Angeles Lakers passou para ganhar do Orlando Magic, um jogo com heróis improváveis. Mas ganhamos, Bruno, Ganhou. Quando o Anthony Davis não comparece, Austin Reaves está lá para dar conta do recado. Vamos falar sobre essa vitória que mantém o Lakers vivo na disputa por uma das vagas para os playoffs via play-in na Conferência Oeste. Vamos falar também da vitória do Bucks sobre o Toronto Raptors e vamos falar sobre a vitória do Clippers sobre o Portland Trail Blazers. 3 times aí, né? Um que já está classificado para os playoffs e 2 que estão aí buscando a sua vaga. Mas antes da gente começar tudo isso aqui, Filipão, os recadinhos de sempre. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Já chegou aqui? Já tá vendo o vídeo? Curte o vídeo. Só isso. Curte o vídeo e também não se esquece de assinar o canal 3 Pontos e a Falta se você tá aqui pela primeira vez e clicar no sininho para receber as notificações. Todas essas coisas que a gente pede são super importantes, pessoal, pra gente chegar a mais pessoas no YouTube. O YouTube, quando o vídeo recebe o like, recebe a inscrição, é o sinal de que vocês estão gostando e eles mandam pra mais gente. É isso. Então, quanto mais você faz isso, mais a gente chega a mais fãs de basquete e mais 3 pontos e a falta cresce aí. E a gente continua a nossa caminhada, Filipão. Deixa o nosso sonho continuar, galera. Depende só de você. Exatamente. Cada clique em vídeo nosso ajuda muito, galera. Então, viu 3 pontos e a falta surgir no YouTube ali, clica lá, dá curtidinha, mesmo que você não queira ver o vídeo inteiro, tá muito ocupado. O fato de você clicar ajuda pra caramba o YouTube a entender que vocês da comunidade aprovam o vídeo e aí eles passam pra recomendar pra mais pessoas fora da nossa comunidade que a gente quer crescer, Brunão. É isso. Vai ter vídeo todo dia dos playoffs. Eita! Quase todos os jogos do playoff, basicamente, né, Bruno? Exatamente. Então, vão ser, especialmente na primeira rodada aí, vai ter vídeo todo dia e vão ser aí 2 semanas muito legais pra gente estar aqui conversando com vocês sobre os playoffs da NBA. Vamos lá então, Filipão. Antes dos playoffs tem o finalzinho da temporada regular, tem time brigando por vaga ainda, e o Lakers venceu o Orlando Magic 111-105. Tô aqui com a tabela aqui, a folha de pontuação, né? Austin Reaves, 35 pontos, Filipão. Eu vou só falar as pontuações, porque eu sei o que você vai emendar. Austin Reaves, 35 pontos. D'Angelo Russell, 18 pontos. Anthony Davis, 15 pontos, Filipão. Cara, Bruno, é até difícil falar, né, cara? É difícil falar porque eu cobro o AD já o ano inteiro, galera. Exatamente por isso, por consistência. E ele não tem tido. E o que me preocupa, Bruno, é que a gente não tá falando de jogos que não valem nada. Assim, o cara não tá motivado. É um jogo, né? O Lakers tá classificado, tá lá em cima da tabela. Cara, cada jogo agora é uma final. Se o cara não tá motivado, Bruno, a jogar esses jogos agora e correndo o risco de ficar fora do pós-temporada, o LeBron tá machucado. É a sua oportunidade de mostrar que você faz jus ao fato de que você é top 75 da história, segundo a própria NBA. E às vezes me preocupa que eu não vejo ele pilhado o suficiente, Bruno. Mas eu vou chegar lá, né? Então, Bruno, realmente a história do jogo foi essa. O Magic chegou a abrir uma vantagem... o Lakers abriu uma vantagem de 16 pontos logo no primeiro tempo, mas o Lakers jogou mal no segundo tempo, deixou os caras encostar, Bruno, correu o risco de perder real, e se não é o Austin Reaves vindo do banco para salvar literalmente o jogo do Lakers, eles perdem mais uma, o que seria uma catástrofe, né? Tendo perdido 2 jogos seguidos cruciais que não podiam perder. Então, assim, perdão, eu achei que o perímetro começou bem, né, Bruno, no começo do jogo, construiu uma vantagem decente, mas novamente, eu senti que o time do Lakers sofreu com wings atléticos e rápidos, e o Orlando Magic é um time recheado desses caras. É um time que é praticamente um mismatch, né? Porque você tem caras como o Banqueiro, que tem a altura de um pivô, mas é tão atlético, Bruno, e ágil como um armador. Sim. O Wagner também é um cara desse jeito, né? O próprio Wendell Carter Jr., que foi o pivô titular dos caras, é um cara mais atlético. Então o Lakers teve novamente dificuldades lidando com esses caras que muitas vezes, Bruno, iam pro perímetro conter essas transições rápidas, os fast break points, ou os 3 em transição do Lakers, que são a arma principal desse time. O melhor tempo que eu lembro de ter visto o Lakers jogar foi o primeiro tempo contra o Pelicans, em que eles abusaram disso.
Então, quando o Orlando Magic contém essa boa do Lakers e força os caras, Bruno, a jogar um jogo lento, de meio de quadra, eu achei que o Lakers não teve criatividade suficiente, nem agressividade suficiente para vencer o jogo de maneira confortável. Os titulares, Bruno, foram todos negativos nesse jogo. Todos os titulares, quando em quadra, perderam para os titulares do Orlando Magic. Eu tô falando do Anthony Davis, que muitos falam que é um dos melhores defensores da liga. Eu tô falando do Vanderbilt, que para mim é um dos meus queridinhos, mas que não jogou bem ontem. E o banco, Bruno, foi o contrário. Todo o banco do Lakers foi positivo. Eu tô falando não apenas do Austin Reeves, que a gente mencionou, mas o Hachimura teve mais um jogo muito bom. O Dennis Schroeder teve um jogo muito, muito bom também. E, principalmente, o Wayne Gabriel, Bruno, que quando enquadra foi muito bem também, conteve esses caras grandes do Magic e fez as boas. Não à toa, Bruno, esse banco do Lakers teve 61 pontos no jogo, com o Reeves sendo o cara providencial, com 35 pontos, que foi o career high dele, Bruno, foi a maior marca da carreira dele, 6 rebotes e 6 assistências, tendo 13 pontos no quarto, Bruno. No último 1 minuto e 33 segundos, ele teve 10 pontos, e o Magic, enquanto o time, teve 8. Então ele foi clutch. Ele teve mais lances livres na partida do que o Magic inteiro. Ele teve 18, Bruno, e converteu 16, cara. E foi crucial, porque quando tava acabando o jogo, né, nesse 1 minuto e 33 segundos que eu mencionei, o Magic começou a desesperar e a fazer falta no Austin Reeves, né? Foi. Quando tinha bola fundo quadra, o Lakers passava a bola pro Austin Reeves e eles rapidamente faziam uma falta e o cara não pipocou, Bruno. Porque muito perto do estouro do cronômetro, a diferença ainda era pequena, né? Ainda tava jogo clutch, né? Tava 3, 4 pontos de diferença e eles estavam tentando fazer essa estratégia de forçar o erro no lance livre e tentar pegar o ponto no contra-ataque, só que o cara não errava. Não errava, aí por cara. Isso que ficou 111 a 105, basicamente. Mas, Bruno, voltando a falar agora do seu favorito e do seu querido Anthony Davis, Bruno, o Magic ontem bateu o Lakers dentro do garrafão 52 a 38. E eu acho que isso fala muito sobre o Anthony Davis, cara. Se a gente fala que ele não teve um jogo muito bom ofensivo, foi super, super aquém das expectativas do jogo tão importante como esse, defensivamente, apesar dos rebotes que ele pegou, ele não foi eficiente também, né? E esse número prova isso. Então, Bruno, além disso, eu acho que tem um problema de mentalidade, cara, que eu não consigo entender do AD. Um jogo ele vai 13, 15 vezes para ele de arremesso livre. Ontem ele foi só 6 e fez só 3. E no jogo inteiro, ele teve 15 tentativas de arremesso só. Quando você fala de um cara, de um franchise player, né, Bruno, olhando para o futuro, sem o LeBron James, o time, cara, jogando pela vida, meu querido, você tem que falar, gente, dá a bola na minha mão aqui que eu vou partir pelo garrafão e vou sofrer falta. E ele não fez isso. Então, Bruno, essa consistência dele não é opção, preocupa muito, e ele vai ser muito necessário daqui pra frente, porque o Lakers tem 5 finais nos próximos jogos, Bruno. O próximo jogo é quarta-feira contra o Phoenix Suns, que é um rival direto, que tá em má fase, que eles têm que ganhar, né? Sim. Em casa também. Contra o Oklahoma City Thunder, que é um rival também direto na área do play-in. Eu diria que é o jogo mais importante do Lakers até o final da temporada regular. São dois, cara. Tem um contra o Thunder dentro de casa e tem um contra o Wolves fora de casa. Também. Nos próximos 5 jogos, galera. São os dois times que estão exatamente acima do Lakers na tabela. E o Wolves tá com exatamente a mesma pontuação. 35 vitórias, 37 derrotas. E vale dizer, Brunão, que eles têm jogos agora, como eu mencionei, contra o Oklahoma City Thunder e contra o Wolves, que são confrontos diretos e muito importantes, porque o Lakers ontem começou a rodada em 11º, ou seja, fora da zona do play-in. E justamente pela vitória do próprio Oklahoma City Thunder e do Pelicans. Então esses confrontos, como eu falei, são finais. E eu espero, Bruno, que o Anthony Davis responda, reaja. Porque em confrontos contra os Phoenix Suns, por exemplo, contra o Wolves, são equipes mais físicas, mais altas, o Lakers não ganha sem boas atuações do Anthony Davis. Então, Bruno, eu espero que ele entenda a importância do que o Lakers está passando e não decepcione a maior quantidade de ouvintes do nosso canal, Bruno. Não decepciona o Laker Nation. É complicado mesmo, assim, e eu acho que a questão aqui no Lakers especificamente não é uma questão só de tática, acho que é uma questão de determinação e disposição mesmo, cara. Assim, tava assistindo ao jogo
ontem pelo Amazon Prime, e um comentário do Buga, né, Bugarelli, que me lembrou, eu concordo muito, ele falou que o Reeves tava parecendo muito o Caruso, em termos de entrega dentro de quadro. Obviamente são perfis diferentes de jogador, mas lembrava muito quando o Lakers tinha o Caruso, que era esse cara que fazia essa entrega defensiva também, né? O Reeves também teve uma boa atuação defensiva, né? Além de ter pontuado bem. O banco inteiro positivo, né? Incrível. Então, assim, não dá pra deixar mesmo, né? O Anthony Davis tem que entender que ele tá nesse papel de liderança e é um momento da temporada que é feito pra ele, cara. É feito pra ele, assim. A gente tem a expectativa de que, caso o Lakers se classifique pros playoffs, o LeBron vai voltar, né? O Lakers está trabalhando com a perspectiva de ter o LeBron nos playoffs, né? Não se sabe quando ainda, mas que ele joga. E quando ele volta, é o time do LeBron. Então, assim, né? Volta pra situação em que eu imagino que o Anthony Davis esteja mais confortável, ou pelo menos a situação na qual o Anthony Davis teve as suas melhores partidas com a camisa do Lakers foi sendo o número 2 do time do LeBron. Então, assim, Anthony Davis, acorda pra vida, mano. Não. Pô, não é possível, cara. É isso. Muitos dos problemas dos Lakers, dessas últimas derrotas que a gente tem mencionado, que a gente tem coberto, é basicamente falta do LeBron, Bruno. Que com o LeBron em quadra, cara, a atenção do adversário vai toda pro LeBron James. Ele é um cara que vai abrir mais espaço pros caras de perímetro. O próprio Anthony Davis vai ter mais liberdade dentro do garrafão. Mas o que me assusta é justamente isso, né? A falta do AD gostar desses momentos, dessas oportunidades de se provar também. Cara, quando você falou antes de começar a gravar, quando você começa uma partida e você vê o Austin Reeves, cara, sendo mais agressivo do que você, eu acho que o AD tinha que levar pro pessoal, cara. Cara, tô contente que o time tem peças, que o time tá profundo, que o time pode vencer mesmo com noite minha assim, mas eu não vou deixar. Ele tem que ser, Bruno, esse cara fominha. Tem que ser. Um cara que fala, peraí, eu sou dono do time, eu sou o melhor cara do time, e eu vou dominar. E encontrar impactar o jogo de outras maneiras. Como a gente vai ver o Giannis agora, no meu comentário agora sobre o jogo do Bucks, então passa a bola pra você, Bruno. Que passada de assunto, Filipão. Vamos aqui então falar do Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks que já tá classificado, é sempre bom lembrar, foi um dos primeiros, foi o primeiro time da NBA a se classificar para os playoffs e ainda assim continua vencendo, Filipão. 118-111 contra Toronto Raptors. Giannis fez triplo-duplo, teve 22 pontos, não errou um arremesso. O jogo inteiro. Perfeito de quadra. Perfeito, jogo perfeito do Giannis. Mas assim, não foi sozinho, não jogou bem sozinho, né? Chris Middleton 20 pontos, Brook Lopez 26 pontos, mais uma grande atuação do Bucks que vai a cada partida dessas se firmando indiscutivelmente como o melhor time da liga, né? Então, Bruno, já pegando o meu gancho sobre a parte do Anthony Davis que eu falei, ontem o jogo não é vencido se não é o Brook Lopez. O Toronto entrou no quarto com 6 pontos a mais e foi o Brook Lopez que tomou conta da partida nesse quarto mais importante e venceu o jogo pro Bucks. E por que eu tô falando isso? Porque passa muito, Brunão, pelo fato de que Toronto frustrou o Bucks o jogo inteiro com excelente marcação de perímetro. A gente sabe que o Toronto tem um time muito, muito atlético, jovem, ágil. Estamos falando de Scottie Barnes, que infelizmente saiu no segundo quarto com problema físico. Mas, Brunão, Pascal Siakam ou Giannonobi são caras muito versáteis. E esses caras complicaram demais a vida do Giannis. Empurraram o Giannis para fora do garrafão, Brunão. Mas ele, de novo, mostra quanto que ele evoluiu. E ontem, Bruno, entendendo que não estava tendo vida fácil para fazer as penetrações dele, ele encontrou seus companheiros, Bruno. Seja no perímetro, seja o Brook Lopez dentro do garrafão sem marcação. E não à toa teve um triplo-duplo com 10 assistências, que é o 33º triplo-duplo da carreira dele, Bruno. Então, assim, óbvio, você mencionou os nomes, né? O Middleton teve 20 pontos, o Porter teve 14, mas o Brook Lopez, Bruno, dominou o garrafão. Dos 26 pontos dele, 17 foram no quarto, e ele foi perfeito da linha de lance livre, 7 de 7. Então, cara, quando a gente fala que o Brook Lopez, Brunão, é um defensor elite, ele deve ser, Defensive hoje, Player of the Year, né? O jogador defensivo do ano, Bruno.
E fazendo partidas ofensivas como essas, eu vi, cara, teve uma hora no quarto que ele fez uma dunk, Brunão, que ele passou por debaixo da cesta e fez uma dunk, uma reverse dunk, sabe? Uhum. Então, assim, quando você tem um cara desse no time, que é tão bom nos dois lados da quadra, ao lado do Drew Holiday, ao lado do Giannis Antetokounmpo, é um time muito profundo, Brunão. É um time que tem a segunda melhor defesa da liga até agora. Ficou muito evidente porque o Toronto, Brunão, é um time que tem crescido apesar dos pesares. Desde que eles pegaram o Portal na trade deadline, o time melhorou bastante. Eles estavam vindo de 3 vitórias seguidas, mas essa defesa do Bucks é muito boa, gente. E jogaram sem o Jay Crowder ontem. E a estatística que eu gosto de mostrar, para mostrar como que esses caras são defensivos, Bruno. Pascal Siakam ontem teve 5 de 14 de quadra. E o VanVleet teve 9 de 21 de quadra, Bruno. Nossa. Então, quando esses dois caras, que são geralmente os maiores pontuadores, né, de volume da sua equipe, jogam, tem noites apagadas, assim, por conta de marcações perfeitas, impecáveis, fica difícil. O Bucks volta a liderar a NBA, Bruno. É o melhor recorde da NBA hoje, 51-20. Dá uma resposta convincente depois daquele tropeço contra o Pacers. E se prepara para uma série difícil de jogos. Nos próximos 6, Brunão, eles têm Jazz, Nuggets, Pacers e Celtics. Então vamos ficar de olho aí para ver como é que o Bucks chega para esses playoffs. É uma sequência quando eles entram sem a menor necessidade de ganhar, né? Assim, é um dos poucos times que já tá com a cabeça nos playoffs, que já tá tranquilo. Esse último jogo, se me permita dar uma previsão aqui, Filipão. Esse último jogo da temporada entre Bucks e Celtics, os caras vão botar a segunda unidade, né? Vai ser o jogo de reservas, assim, certamente. O Celtics também já tá classificado pros playoffs, né? Então... Depende do que estiver valendo, né? Porque vamos supor, se o Celtics vencer, conseguir uma segunda colocação, né? Ou se o Bucks for passado pelos Sixers, não sei. Vai depender muito de como vai estar, mas assim, eu acho que o mais provável é que esse jogo não vale muita coisa. Mas assim, obviamente o Bucks tem jogos muito importantes e jogos que vão ser bons pra testar exatamente, né, esse time que tá indo pros playoffs agora como um dos grandes favoritos pra vencer na NBA esse ano. Vamos passar aqui então agora para Los Angeles de novo e vamos falar do Los Angeles Clippers. O Clippers que tá em quinto no Oeste. Olha aí, ó. Depois olho nos caras, exatamente. Ainda estão naquele negócio de meio a meio. Inclusive, o recorde deles de vitórias e derrotas nos últimos 10 jogos é exatamente 5 vitórias, 5 derrotas. E venceram o Blazers 117-102 depois, né? Se recuperando depois, justamente de serem derrotados pelo Orlando Magic. Veja vocês. O Magic ganhou do Clippers no sábado. Mas sem o Kawhi. Sem o Kawhi, sim, né? sem o Kawhi. Foi um daqueles jogos em que eles pouparam o Kawhi. Então, pra mim, não é um jogo que conta, né? Dado que ele foi descansado, dado que o Clippers não vai jogar sem ele. E, Bruno, o Clippers venceu 5 dos últimos 6 jogos. Mais uma vez, o dominante com esses dois caras em quadra que estão jogando muito bem. Sim. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu quis trazer o Clippers pra cá, porque, Bruno, eles estão a meio jogo atrás do Suns, que é o quarto colocado na conferência. Ou seja, eles estão a meio jogo de ter mando de quadra. É incrível. Né? Quando você pega a temporada inteira do Clippers, a gente fala, foi um fracasso. Né? Os caras estão devendo. Concordo. Mas saber que os caras devem, na minha opinião, ter mando de quadra é gigantesco, sabendo que Kawhi e Paul George vão finalmente entrar num pós-temporada saudáveis. E te falar um negócio, tô olhando pra tabela do Clippers aqui, é possível, viu? Eu acho que sim. Vão pegar o Thunder agora essa semana, né? São 2 jogos contra o Thunder, um na terça-feira e um na quinta-feira. Aí vão pegar o Pelicans, vão pegar o Bulls. Vão ter, provavelmente, acho que as 2 sequências de jogos mais difíceis contra o Grizzlies. Isso se o Grizzlies já não tiver classificado, porque vai ser no dia 29 de março, vai ser apagada as luzes da temporada regular. Muito provável que o Grizzlies já tenha assegurado sua posição no playoff. Depois vão pegar o Pelicans de novo. Aí, batalha de Los Angeles contra o Lakers. Mais um jogo contra o Blazers e fecha a temporada contra o Suns. Esse jogo sim tem tudo pra pegar fogo. Esse do eu acho que último jogo pra fechar a temporada regular. Mas assim, é uma tabela que se... Obviamente, como você falou, depende muito do quanto o Clippers está disposto a arriscar
a saúde do Kawhi, né, colocando ele pra jogar todos esses jogos, mas eu acho perfeitamente possível eles saírem da temporada regular na 4ª posição. Perfeitamente eu acho que sim, tanto por eles, mas quanto pelo Suns também, que não tá jogando bem, Bruno. O Suns tá sofrendo muito sem o Kevin Durant, a gente previu isso a propósito, quando o KD foi anunciado fora da equipe. Então, eu acho que o cenário tá muito favorável a eles, porque, Bruno, eles têm jogado muito bem. O jogo de ontem foi um domínio completo do Clippers, muito mais físico, muito mais, assim, cirúrgico, entendendo a importância da partida. E, como sempre, o Kawhi e o PG foram, Bruno, os destaques da partida. E eu passo mais, assim, o lado ofensivo, obviamente, sempre chama atenção, mas o defensivo também, Bruno, é uma coisa que esses caras são... Assim, é fácil a gente esquecer que esses caras são 2 dos melhores defensores da liga, Bruno. Eu mencionei no bloco do Bucks como é que o Toronto sofreu com a marcação do Bucks, mas ontem foi igual, Bruno. Ontem o Dame Lillard chutou 4 de 17 de quadra, Bruno, sendo 1 de 8 de bola de 3. O Portland como um todo chutou 20% de 3 só, ou seja, o perímetro do Clippers é de dar medo. É um perímetro que vai dar muito trabalho para equipes que necessitam, né, que se apoiam nessa bola de 3. E ofensivamente, Bruno, mais uma vez, deram muito bem contra o recado. O Paul George teve 29 pontos, 9 rebotes e 4 assistências, e o Kawhi teve 24, 5 e 2. Mas, embora tenha sido um pouco abaixo da média dele, o que o Kawhi tem feito essa temporada, Bruno, me espanta. Na temporada, não tô falando de uma stretch de 5, 10 jogos, não. Ele tem chutado 51% de quadra, Bruno. E 42% de 3, cara. Absurdo. Na temporada, que é o segundo maior da carreira dele. E nem preciso dizer, plus-minus dele, mais 192, Bruno. Nesse ano, quando enquadra, obviamente, o Clippers tá 26 e 15, e sem ele, 10 e 18. Então ficou muito claro, como eu mencionei nessa derrota contra o Orlando Magic, como é que o time muda sem ele, como é que ele faz falta. Mas você falou, Bruno, agora essa stretch final do Clippers vai ser sobre, cara, vamos tentar garantir essa 4ª colocação o mais rápido possível para poder poupar o Kawhi mais corriqueiramente antes desses playoffs, porque quanto mais saudável esse cara entrar, Bruno, mais trabalho eles vão dar, porque, na minha opinião, ele está jogando como top 10 da liga no momento hoje, Bruno. E eu quero que os ouvintes, se puderem, assistam esses caras jogarem, porque muito se fala do Russell Westbrook, que compromete o time. Eu não acho. Eu acho que ele tem jogado bem. Ele tem um problema fechando as partidas nos últimos 5 minutos, mas tirando isso, ele tem feito a parte dele, e esse time, Bruno, vai dar trabalho. Cara, eu tenho muita lembrança, assim, obviamente, de um time completamente diferente, assim, mas eu tenho muita lembrança do Clippers nos playoffs de 2021. Tem alguns dos jogadores ainda estão lá, né? O Zubat tá lá, o Batum tá lá, Terrence Mann. Mas assim, se o Ty Lue consegue ajustar esse time, né, da maneira como ele conseguiu fazer daquela vez, adaptando a sua formação para cada partida específica, eu consigo ver o Clippers indo longe, cara. As pessoas não estão prestando atenção, né? Ninguém tá dando nada. Mas... Exatamente. E eles têm plantel, Bruno, né? Eles têm. E esse time nos playoffs, cara, a gente já viu ele se transformar, viu? Já viu transformar. E outra coisa, como eu tava falando, o elenco tem profundidade o suficiente pra ter essas adaptações durante os playoffs, Bruno. Sim. Né? Eles pegaram o Plumlee na trade deadline justamente pra isso. Pra não depender exclusivamente do Zubat. Então eles têm peças vindo do banco, eles têm o Terrence Mann, tem o Eric Gordon, Bruno. Tem o Highland, que veio do Denver e nem tem jogado. Ou seja... Eles têm munição, Brunão. E tem um técnico que entende esses caras e não tem medo de mudar. Porque esses caras dão conta do recado, a gente viu isso como você bem trouxe. Então vamos ficar de olho, Bruno, porque esses caras com mando de quadra, eventualmente pegando, né, a 4ª colocação contra um 5º colocado, eu não queria ser o Phoenix Suns, Brunão. E pegar o Clippers embalado, o Kevin Durant não sei se quando volta ou se volta. Então vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho e vamos ficar de olho também no restinho da temporada regular que está acabando, os playoffs estão chegando e você vai conferir tudo aqui no 3 Pontos e a Falta. Já peço pra você curtir o vídeo, assinar o canal 3 Pontos e a Falta aqui no YouTube e clicar no sininho pra receber notificações de novos vídeos. Deixe seu comentário aqui também sobre a atuação do Anthony Davis no jogo contra o Magic. Filipão,
Tamo junto, hein? Grande abraço. Valeu!